Filipenses, capítulo de número 3, do versículo de número 1 ao versículo de número 9. Filipenses 3, do verso 1 ao verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu, ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E se achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Irmãos, nós nessa tarde queremos meditar nesse texto e, se possível, se der tempo, nós meditaremos em 3 pontos que esse texto fala. O primeiro ponto é a alegria no Senhor. O segundo ponto é perdendo tudo para ganhar Cristo. E, em terceiro lugar, a justificação vem somente pela fé. Essa carta foi escrita aos Filipenses do ano 60 ou 61. Paulo, quando escreve essa carta, ele provavelmente estava preso em Roma. Ele fala no capítulo 1 e no capítulo 4. No capítulo 1 ele fala que tinha evangelizado toda a guarda pretoriana, a guarda de Roma, e algumas pessoas da casa de César, ele diz, vos sauda. Isso significa dizer que algumas pessoas, provavelmente ali da casa de César, teriam se convertido durante a prisão do apóstolo Paulo e do seu procedimento diante daqueles homens que viviam vigilando ele ali, os guardas, que faziam trocas de guarda. Então Paulo escreve essa carta aos Filipenses para agradecer a eles, porque essa foi a única igreja que manteve o apóstolo Paulo de forma financeira. Ele também escreve para encorajar aos crentes a se alegrarem no Senhor e agradecendo tudo a Deus. Então, Paulo, ele percorre algumas cidades em sua segunda viagem missionária, em Atos capítulo 16. Nós podemos ver isso a partir do capítulo 16, o verso 11, quando Paulo chega ali na cidade de Filipos, uma colônia romana, ele procura um lugar de oração, onde várias mulheres, a Bíblia diz, tementes a Deus, se reuniam. Ali não havia sinagoga, se tivesse, provavelmente Paulo teria ido, mas o fato é que ele chegando nesse lugar de oração com várias mulheres, o apóstolo Paulo, ele prega e diz o texto, Atos capítulo 16, verso 14 e 15, que Deus abriu o coração de Lídia para atender às coisas que Paulo pregava, e ali Lídia termina sendo batizada com toda a sua casa. Logo em seguida, em Filipos ainda, Paulo expulsa um demônio que estava na vida de uma mulher, na vida de uma jovem, que dava grande lucro
para os homens daquela cidade, e ele é preso. Nessa prisão, ele louva a Deus, o cárcere ali treme, há um terremoto ali onde ele está preso, e o carcereiro que estava vigiando ele e todos os demais presos iria se matar, e Paulo diz, não faça isso. Então o carcereiro diz, o que é que eu posso fazer? Ele diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E ali, aquele carcereiro levando Paulo para a casa dele, em Atos 16, tanto o carcereiro como toda a sua família foram batizadas, e é aí que surge a igreja que ficava em Filipos, e é esse o contexto da carta aos Filipenses. Essa igreja foi montada em alguns poucos sermões que Paulo pregou, e as pessoas ali se converteram. Mas o fato é que no versículo de número 1 do capítulo 3, Paulo olha para essa igreja e diz, enquanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Por mais incrível que pareça, um homem que estava preso em Roma estava encorajando a igreja de Filipos a se alegrar no Senhor. Quando nós imaginamos nas cadeias atuais, tem comida, tem bebida, e por mais precário que alguns lugares seja, os presos dificilmente passam fome. No entanto, nas prisões de Roma, o que acontecia era que o homem, na maioria das vezes, ficava à mercê de visitas e à mercê de pessoas que fossem lá e levassem comida. Isso significa dizer que a prisão no primeiro século era algo extremamente horroroso, onde o homem ficava num lugar cheio de vermes e era inóspito para a vida humana. E Paulo, diante dessa situação, ele escreve essa carta aos Filipenses dizendo, alegrai-vos no Senhor. Mesmo Paulo estando preso, ele passando todos os tipos de privações, incômodos, imagináveis e inimagináveis, ele olha para a igreja de Filipos e ele diz, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E ele repete isso nessa carta. É por isso que nesse mesmo contexto, ele vai dizer que não se cansava de escrever essas coisas para os filipenses, porque ele estava vindo numa repetição dessa palavra, encorajando os filipenses a se alegrarem. No capítulo 1, a partir do versículo 27 dessa mesma carta, o apóstolo Paulo também diz que a igreja de Filipos estava sendo perseguida. Mas o apóstolo Paulo não explica que tipo de perseguição a igreja estava sofrendo, e o apóstolo Paulo também não diz de onde a perseguição estava vindo. Mas o fato é que no capítulo 1, a partir do verso 27 e o 28, ele diz que os filipenses estavam sendo perseguidos. Há duas possibilidades das perseguições estarem acontecendo. A primeira é os judaizantes, aquelas pessoas que tinham se convertido ao judaísmo ou já tinham nascido judeus e ali queriam que a igreja gentia, os que não eram judeus de nascimento, seguissem alguns rituais que a lei de Moisés impunha. Então, pode ser que os filipenses estivessem sofrendo perseguições por parte do judaísmo. O texto não deixa claro, mas pode ser uma possibilidade plausível diante até mesmo do que nós vamos ver nesse texto. A segunda opção que tem de perseguição a essa igreja é que, devido no primeiro século os cristãos não adorarem a imagem e não se renderem ao culto ao imperador, os cristãos do primeiro, do segundo e do terceiro século eram tidos pelos gentios como um todo e pelo Império Romano como ateus. Ou seja, o Império Romano, os romanos e todos os gentios ali consideravam os cristãos ateus por eles não se renderem, não adorarem a imagem e não adorarem ao imperador, como tinham um culto ao imperador. Eles poderiam estar sofrendo também esse tipo de perseguição, mas Paulo é claro em dizer que apesar de tudo isso, eles deveriam se alegrar no Senhor.
Quando nós chegamos no capítulo 4 dessa mesma carta, Paulo diz que aprendeu a viver na fartura, aprendeu a viver também na fome, aprendeu a viver na honra e aprendeu a viver na desonra. A alegria do apóstolo Paulo era o Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, o verdadeiro cristão se alegra em ter um relacionamento de amor, de paz e de comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Os primeiros cristãos, meus irmãos, se alegravam porque tinham os seus pecados perdoados, porque tinham sua alma lavada, os seus corações transformados. Os cristãos atuais se entristecem, às vezes porque não têm um carro do ano. Às vezes os cristãos atuais se entristecem porque não têm a roupa da moda. Às vezes os cristãos atuais se entristecem porque não têm um relacionamento com a esposa, com o namorado, com outras pessoas, assim como eles sonharam. Enquanto que os primeiros cristãos, irmãos, viviam debaixo de perseguição severa por parte do Império Romano e por parte de muitos judeus, mas mesmo assim eles viviam alegres. Nós temos relatos históricos que muitos cristãos morriam queimados, cantando e louvando ao Senhor. Nós também temos vários relatos de que quando os cristãos eram levados para o Coliseu Romano, e ali aquela fileira de soldados romanos estavam ali escoltando os cristãos para serem engolidos por leões, alguns relatos históricos dizem que os soldados romanos ficavam tão impactados por tamanha alegria daqueles cristãos e por tamanha convicção de fé e de agradecimento por Deus, que alguns soldados romanos entravam na fileira dos cristãos para também serem engolidos pelos leões. E ali, alguns soldados romanos, pelo testemunho dos cristãos de alegria, de graça e de gratidão pela salvação da alma, por mais difícil que fosse aquele cenário, alguns soldados se convertiam pelo testemunho daquelas pessoas. É por isso que nós podemos ver um homem preso, uma igreja perseguida, um homem que está às vias da morte e dizer: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Nós devemos viver alegre porque Deus nos salvou, nos santificou, propiciou os nossos pecados, porque Jesus morreu em nosso lugar, nos deu a vida eterna, nos reconciliou com Deus. Essa deve ser a alegria do cristão. Quando olhamos para os dias atuais, irmãos, os cristãos estão insatisfeitos por coisas fúteis e banais. Eu faço uma pergunta aqui a vocês: quem é que vai se alegrar porque comprou uma roupa nova? Quando sair a nova moda, essa alegria acaba e parte para outra moda. Você acha que um tênis da moda vai lhe alegrar? Quando você comprar um novo, que sair o outro lançamento, você vai estar desejando o outro. Você acha que comprar um carro do ano será o suficiente? De forma nenhuma. Quando for no ano que vem, você quererá um novo. Nós devemos se alegrar simplesmente no Senhor. Nós devemos ser felizes em Cristo, se alegrar em Cristo, assim como os primeiros cristãos que não se importavam com o que tinham e nem se importavam com o que perdiam. O que eles queriam mesmo era Jesus Cristo e a sua glória. Há relatos que a igreja primitiva passou por uma situação onde ela pagava 10 vezes mais impostos mais altos. Por exemplo, chegava num açougue, 1 quilo de carne era R$10 e eles tinham que pagar 100, mas eles pagavam alegres e felizes, porque Cristo os tinha salvado. Meus irmãos, os historiadores dizem que o Império Romano olhava para os cristãos e os cristãos se via de paradigma para o Império Romano, porque o Império Romano era um império muito soberbo, dado ao controle e que queria poder. E na mentalidade deles só era feliz quem fosse assim. E quando eles olhavam para os cristãos que perdiam o emprego,
casas, eram expulsos de suas famílias, às vezes eram mortos, e eles olhavam aquele povo alegre, eles ficavam impactados de como aquelas pessoas eram felizes, mesmo sendo trituradas socialmente. Os cristãos primitivos foram um paradigma para o Império Romano. E quando nós olhamos para todas as Escrituras, os verdadeiros salvos, eles se alegravam em Cristo, eles se alegravam em Deus, eles se satisfaziam em Deus. Nós podemos ver isso também desde Êxodo, quando Moisés, passando por uma série de problemas, diz a Deus: o que eu quero é lhe ver, o que eu quero é a tua glória. Quando nós chegamos ainda no livro de Atos, no capítulo 4, após Pedro e João apanharem, eles ficam alegres por serem achados dignos de terem sofrido por Jesus Cristo. Porque verdadeiramente esses homens se encontraram com o autor da vida. Verdadeiramente esses homens tiveram uma mente transformada, um coração transformado. E é por isso que eles se alegravam simplesmente em Cristo Jesus. E essa deve ser a nossa alegria. Tudo aqui nessa terra, irmão, não tem a menor capacidade de nos satisfazer ou de nos fazer feliz. É simplesmente temporário. É hoje e não é amanhã. Ora, desde criança eu acompanho o futebol e eu sempre vejo os torcedores dos seus times insatisfeitos, porque o título desse ano não serve para o ano que vem. Então a vida, meus irmãos, é assim. É por isso que a nossa alegria deve estar ancorada em Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador. Segundo, irmãos, aqui, o verso 2 e o verso 3 vai ter um alerta tremendo de Paulo que diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos cristãos, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo vai usar essa palavra, pelo menos na minha tradução, acautelai-vos 3 vezes. A primeira vez ele vai dizer, acautelai-vos dos cães. Irmãos, antes de entrarmos aqui nesse texto, eu quero dizer a vocês o seguinte. O apóstolo Paulo, ele lutava com 3 tipos de pessoas nas igrejas. A primeira eram os judaizantes, aquelas pessoas que tinham se convertido ao judaísmo, ou que era judeu de nascimento, mas queria impor à igreja gentia alguns rituais da lei de Moisés, principalmente a circuncisão. Alguns reivindicavam mais a circuncisão, outros reivindicavam a circuncisão, o calendário, a dieta judaica e daí por diante. Mas os judaizantes pediam muito para que a igreja gentia fosse circuncidada, assim como era o povo da antiga aliança. Esse era o primeiro povo que Paulo enfrentava. Então, enfrentou aqui e enfrentou também na igreja aos Gálatas. Quando lemos a epístola aos Gálatas, Paulo travou uma briga feia com os judaizantes e era assim. O segundo tipo de pessoa que Paulo lutava contra a igreja, dentro da igreja, era o antinomianismo. Anti quer dizer contra, nomos quer dizer lei. Eram aquelas pessoas que eram contra a lei, já que a justificação é pela graça. Já que a justificação é mediante a fé, então nós vamos fazer do nosso jeito, nós vamos pecar porque já estamos salvos. Então no capítulo 6 de Romanos, Paulo combate veemente esse grupo de pessoas e ele diz, somos justificados pela graça, pela fé sim, por isso vamos pecar de modo algum. E há outro tipo de pessoa dentro da igreja que Paulo lutava, que eram aquelas próprias pessoas que se rebelavam contra ele. Isso aconteceu em Corinto e em outros lugares. Mas o fato é que aqui nesse texto, Paulo está lutando contra os judaizantes. Provavelmente os judaizantes ainda não tivessem chegado em Filipos. Paulo não fala nada a respeito disso. Então ele está preparando a igreja de Filipos para, se porventura aparecesse algum judaizante reivindicando a circuncisão, o calendário judaico, coisas dessa natureza, eles estivessem preparados.
Então ele diz, acautelai-vos dos cães. Paulo pega pesado aqui, realmente, com esses judaizantes. Na nossa cultura ocidental de hoje, o cachorro é um animal doméstico, é um animal amável, é um animal que convive de forma pacífica conosco hoje. No entanto, na cultura de Paulo, na cultura do primeiro século e na cultura judaica como um todo, o cão era um animal imundo, impuro e que ninguém de boa fama poderia ser chamado de cão. O que ser chamado de cão era realmente um xingamento, uma expressão muito forte. E ele está aplicando essa figura aos judaizantes. Acautelai-vos dos cães. Ele está aplicando a figura dos cachorros imundos aos judaizantes. Segundo o que ele vai dizer, acautelai-vos dos falsos obreiros. De fato, os judaizantes eram obreiros. Eles pregavam, mas eles eram obreiros ímpios, maliciosos, que estavam ali para distorcer a fé das pessoas e afastarem as pessoas de Jesus e colocarem as pessoas mais próximas dos rituais do Antigo Testamento. É por isso que Paulo vai dizer, acautelai-vos dos falsos obreiros. Eles são obreiros, mas eles são falsos. Eles são obreiros porque pregam, mas pregam para distanciar as pessoas de Cristo, da propiciação, da redenção e do sacrifício perfeito que Jesus tinha feito. Ao invés de eles aproximarem as pessoas de Jesus, eles distanciavam. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, acautelai-vos dos falsos ou dos maus obreiros. Terceiro, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aqui Paulo usa uma palavra mesmo para fustigar, para maltratar, para machucar mesmo ali os judaizantes. Porque a palavra que ele usa aqui como circuncisão, na verdade no original é mutilar. E era uma palavra que aparecia muito nos contextos de cultos pagãos, onde as pessoas se mutilavam em adoração a outras divindades. Então ele está dizendo, vocês se acautelem, vocês se cuidem dessas pessoas que se dizem obreiros da circuncisão, pregadores da circuncisão. Na verdade, o que eles são é mutiladores de corpos e não obreiros da verdadeira circuncisão. Ora, desde o Antigo Testamento, Levítico 26, Deuteronômio 10, Ezequiel 44, já falava, desde o Antigo Testamento, que a verdadeira circuncisão acontecia no coração e não simplesmente na carne. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29, ele vai dizer, porque não é judeu quem o é exteriormente, nem é a circuncisão que é somente na carne, mas judeu é aquele que é interiormente, e a circuncisão é a do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, desde a antiga aliança, e Paulo corroborando em suas epístolas, principalmente ali em Romanos, ele vai dizer que a verdadeira circuncisão é no coração do homem, e não um golpe nos órgãos genitais dos homens. É no coração. Então, meus irmãos, aqui ainda dentro desse texto, no versículo de número 3, ele vai dizer porque nós aqui somos a verdadeira circuncisão. De fato, a circuncisão era um sinal característico do povo de Israel, dado a Deus desde o tempo de Abraão. Abraão foi justificado pela fé, diz Gênesis 12 e 15 também, se não me falha a memória. E depois que Abraão creu e foi justificado, Deus instituiu a circuncisão ao 8º dia. Portanto, o que fez de Israel também ser um novo povo, ter um novo pacto com Deus, um dos sinais desse pacto e desse povo, dessa nação, era a circuncisão. Agora, irmãos, 2 versículos depois,
aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 5, Paulo vai trazer todo o seu currículo ali do judaísmo, seu currículo espiritual, a sua vida, o seu pedregulho, e ele vai dizer que a primeira coisa que ele considerava como perda era a circuncisão, porque ele sabia que a verdadeira circuncisão, irmãos, ela acontece no coração. Aqui, provavelmente, pode acontecer uma alusão a Ezequiel, capítulo de número 36, a partir do verso 20, 21, 22, 23, onde Deus diz, por meio do profeta Ezequiel, dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós o meu espírito. Farei com que andeis nos meus estatutos. Essa é a verdadeira circuncisão, é a ressurreição espiritual. É por isso que Paulo, no versículo 3, vai dizer, nós é que somos a circuncisão. Nós adoramos a Deus no Espírito, ou seja, nós é que nascemos de novo, fomos regenerados, fomos transformados, recebemos um transplante de coração. Nós é que de fato adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Antes, irmão, de prosseguirmos, eu quero dizer outra coisa. É que a palavra carne, no vocabulário de Paulo, tem no mínimo 3 significados. Carne, para Paulo, pode significar maus desejos, a inclinação pecaminosa do homem. Isso está no vocabulário de Paulo, principalmente em Gálatas e Romanos. Mas para Paulo também, carne pode significar o corpo humano. Ele, escrevendo aos Filipenses aqui, ele vai dizer que não sabia se era melhor estar aqui na carne, servindo aos irmãos, ou partir e estar com Cristo. Ele tinha essa dúvida de qual era o melhor, haja visto que ele estava praticando bons frutos. Então, no vocabulário de Paulo, carne também pode se referir ao corpo humano simplesmente, a vida humana, biologicamente falando. Em terceiro lugar, também, Paulo coloca carne no sentido aqui é de obras humanas e confiança em obras humanas. Confiar nas obras humanas. E nós vamos ver isso, e o contexto vai deixar bem claro que Paulo usa a palavra carne aqui como confiar nas obras da lei. Então, meus irmãos, nós aprendemos aqui diante desse contexto, principalmente do verso 2 e do verso 3, é que sem um transplante de coração, sem uma nova natureza, sem um novo coração, não há adoração, não há cristão. Deus não aceita aqueles que fazem as coisas simplesmente por fazerem. Isso é considerado simplesmente obras humanas, obras da carne. O que tem que acontecer conosco é o que está descrito em Jeremias 32 e também em Ezequiel, capítulo de número 36, onde eu já falei aqui que Deus iria dar um novo coração. Deus iria colocar suas leis em nós. Ou podemos usar um termo do Novo Testamento. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele vai dizer, mas Deus vos vivificou, vós estando mortos nos delitos e pecados. Então, meus irmãos, não adianta simplesmente cumprir vários rituais sem ser ressuscitado espiritualmente, sem nascer de novo, sem receber de Deus um novo coração. Tudo o que os homens podem fazer são obras humanas, obras simplesmente da carne. E era isso o que os fariseus faziam, os saduceus faziam, os religiosos da época de Jesus e de Paulo fazia. Era simplesmente uma encenação religiosa, porque eles não tinham um coração transformado. E Paulo vai dizer, nós é que somos o da circuncisão, porque nós adoramos a Deus em espírito. Assim como Jesus ensinou a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito
e em verdade. Sem um novo coração, sem uma nova mente, sem as leis de Deus imprimidas em nosso mais profundo ser, o que fazemos é simplesmente obras humanas, obras que procedem da carne. E isso só nos distancia de Deus e não nos aproxima. Irmãos, antes de entrarmos no capítulo 4 aqui, quando se fala em carnalidade na mentalidade evangélica atual, na esfera evangélica, as pessoas pensam que carnais são simplesmente aquelas pessoas que bebem, aquelas pessoas que fumam, aquelas pessoas que se prostituem, aquelas pessoas que usam drogas. Aí, no universo, na esfera, no ambiente evangélico, essas pessoas, elas são carnais. As pessoas que vendem voto, compram votos, fazem os maiores esquemas de corrupções para a esfera evangélica atual, essas pessoas são carnais. Agora, no pensamento de Paulo e na teologia de Paulo, na pena de Paulo, o que Paulo escreveu, carnalidade vai muito além de tudo isso. Preste atenção o que é carnalidade também para Paulo. Olha o capítulo 4, o verso 4. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda muito mais. Olha a lista que ele vai dar aqui de quem ele era. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas eu vou continuar o verso 7 para dizer o que é que Paulo fala. Mas o que para mim era lucro, uma linguagem bancária, isso considerei como perda por causa de Cristo Jesus. Então, para mostrar à igreja de Filipos e para mostrar aos judaizantes, Paulo puxa o seu currículo e diz: vocês querem saber quem eu sou? Eu sou circuncidado ao 8º dia. Eu, de fato, sou um israelita, porque eu fui circuncidado ao 8º dia. Provavelmente, esses judaizantes que tinham se convertido após ser adultos ou estarem na fase adulta, tinham sido circuncidados depois disso, ou seja, já quando era adulto. Paulo, quando traz o seu currículo, ele diz: eu fui circuncidado ao 8º dia. E vocês, será que tem aqui isso no currículo? Será que vocês são circuncidados ao 8º dia? Agora eu, o apóstolo Paulo, fui circuncidado ao 8º dia. Até alguns teólogos dizem que os ismaelitas eram também descendentes de Abraão, não da linhagem da promessa, se circuncidava aos 13 anos. Mas Paulo está dizendo aqui: eu fui circuncidado ao 8º dia. Segundo, Paulo vai dizer do povo de Israel, do povo de Israel. Veja, seus pais não pertenciam a uma raça mista. Seus pais não estavam misturados nas etnias que existiam ali no 1º século, no Império Romano, onde as etnias já estavam misturadas. Ele vai dizer: eu sou do povo de Israel. Isso significa dizer que Paulo, em outras palavras, está dizendo: eu sou descendente de Abraão, eu sou descendente de Isaac e eu sou descendente de Jacó. Porque poderia muito bem alguém ser descendente de Abraão, mas não ser de Isaac, ser de Ismael. Poderia alguém ser descendente de Abraão e de Isaac, mas não ser de Jacó, ser de Esaú. Paulo, quando começa a apresentar o seu currículo, ele diz: eu sou descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu estou na linha da promessa de Deus. Eu, de fato, estou cumprindo aquilo que o Antigo Testamento diz. Agora, será que vocês, judaizantes, têm essa mesma linha genealógica, árvore genealógica como eu? Já que vocês arrogam para si o título de judaizantes e querem empurrar
na igreja gentia tudo isso, eu sou de fato do povo de Israel. Ele vai dizer, da tribo de Benjamim, o filho da esposa favorita de Jacó era Benjamim. Benjamim foi o único filho que nasceu na terra prometida. A tribo de Benjamim foi a que permaneceu fiel a Deus quando o reino é dividido entre reino sul e reino norte. A tribo de Benjamim e a tribo de Judá foram as únicas que permaneceram fiéis à dinastia de Davi. A tribo de Benjamim foi uma das menos miscigenadas, ou a única que talvez não tenha sido miscigenada no cativeiro babilônico. Após o cativeiro babilônico, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, Esdras 4:1, vai dizer que eles ali formam a nova colônia de Israel. O que isso significa dizer, irmãos, é que a tribo de Benjamim era uma das tribos mais puras e que seguiam a linhagem de Davi, que seguiam a linhagem de Israel, de Abraão, e Paulo está dizendo, eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou escolhido dentre os escolhidos. Eu posso ter orgulho do orgulho. Eu sou do Israel dos israelitas. Eu sou purificado. Será que vocês também são? Ele vai dizer hebreu de hebreus logo em seguida. Quando Paulo fala eu sou hebreu de hebreus, é porque no período da helenização, ou seja, ali 2 séculos antes de Cristo, o Império Grego avançou e a língua que passou a ser falada na maioria dos lugares era o grego. Paulo diz, eu sou hebreu de hebreu, eu continuo ainda falando hebraico. Quanto à lei, que começa as realizações dele. Quanto à lei, fariseu. Paulo não foi nenhum judeu renegado. Paulo não foi alguém que se afastou e se desviou. Paulo foi um homem que, pelo contrário, dedicou a sua vida inteira estudando a lei de Deus, pesquisando, colocando aquilo em prática e aprendeu aos pés do maior líder que estava vivo em sua época, que era Gamaliel. Ao ponto de que, quando a igreja em Atos começa a ser perseguida, Gamaliel diz, olha, pare de perseguir esses homens para não se acharem perseguindo a Deus. Ou seja, Gamaliel era ali o líder do sinédrio, era quem mandava, comandava, era ali o rabino dos rabinos. E Paulo diz que aprendeu aos pés de Gamaliel. E a pergunta continua retumbante, será que vocês têm todo esse pedigree espiritual, esse currículo? Eu sou tudo isso. Aí ele vai encerrar dizendo, quanto ao zelo que vocês supostamente têm, eu era perseguidor da igreja. Paulo foi um dos homens mais cruéis e mais carrascos que perseguiu, colocou uma agenda de perseguição em cima da igreja. O apóstolo Paulo diz que ele arrastava homens e mulheres para as prisões, até mesmo nos territórios fora de Israel, ele perseguia a igreja. Ele está dizendo, quanto ao zelo, meu irmão, eu era perseguidor da igreja. Quando eu estava nessa, eu era muito mais do que vocês. E por fim, ele encerra dizendo, quanto à justiça legal, tenho me tornado irrepreensível. Paulo foi dedicado no cumprimento da lei dos 10 mandamentos. Paulo foi dedicado para cumprir a tradição dos anciões, que nós podemos ver em Marcos 7 e Mateus também, capítulo 15. Paulo foi um homem que, diante da justiça de Israel, de Roma, diante dos padrões humanos, de forma externa, Paulo cumpria todos os mandamentos ao ponto dele dizer, eu sou irrepreensível. Isso significa dizer, ninguém tinha queixa de mim. Eu cumpria todas as coisas, ainda que nós sabemos que o homem só pode cumprir a lei de Deus de forma exterior, porque quando parte para o interior não temos condição nenhuma. Mas Paulo estava dizendo, quanto à lei, eu era irrepreensível. Esse era o gabarito do apóstolo Paulo.
Esse é o currículo do apóstolo Paulo. Se a salvação fosse pelas obras, esse homem poderia bater no peito e dizer: eu posso entrar sem ninguém, porque eu cumpri todos os requisitos. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que todo orgulho religioso, ele é pecaminoso. Se orgulhar por pertencer a uma denominação, por pertencer a uma tradição religiosa, por pertencer a grupos religiosos, é algo extremamente pecaminoso. À semelhança de Paulo, muitos cristãos se orgulham de que denominação eles fazem parte, de que povo eles fazem parte. Então, meus irmãos, nós aprendemos aqui que nós não devemos ter orgulho religioso. Tem pessoas que pensam que por não beberem, por não fumarem ou não praticarem algumas coisas, elas já se orgulham do que elas fazem com as suas próprias mãos. E Paulo deixa claro que tudo isso é orgulho religioso e isso está incluído também em carnalidade, se gloriar daquilo que faz. Isso quem fazia eram os fariseus, que como nós lemos na parábola do publicano, vai dizer: eu dou dízimo de tudo quanto ganho, jejuo 2 vezes por semana, eu oro, eu faço tudo o que a lei pede. Portanto, meus irmãos, há muitas pessoas em nossa época, ditas evangélicas, que se orgulham de diversas coisas que elas fazem com as suas próprias mãos. Mas nós, irmãos, de forma alguma, devemos nos orgulhar daquilo que fazemos. Por mais incrível que pareça, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não está se arrependendo porque ele se prostituiu. O apóstolo Paulo, ele não está se arrependendo porque mentiu. O apóstolo Paulo não está se arrependendo porque quebrou a lei de Deus. O apóstolo Paulo estava se arrependendo das melhores obras que um ser humano poderia praticar. Vou citar um exemplo. Se você é fiel ao seu marido, à sua esposa, e pensa que isso vai lhe justificar diante de Deus, você está pecando. Se você acha que é um cidadão de bem, paga seus impostos, vive de maneira irrepreensível para a sociedade, e pensa que isso vai fazer com que você alcance mérito diante de Deus, ou vai acrescentar uma vírgula, um ponto, uma fagulha, 1 centímetro, 1 milésimo, para lhe justificar diante de Deus, isso é um pecado horroroso diante de Deus. E Paulo, quando encontra Jesus Cristo, como ele diz aqui, eu considero todas as coisas como nada diante de Jesus Cristo, para ganhar Jesus Cristo. Qualquer homem que faça qualquer obra para alcançar mérito de Deus, as obras de Deus, não é obra de homem. Aqui Paulo está falando de coisa de Deus, da lei de Deus, de coisas dignas, de coisas santas, de coisas que a lei pedia. Esse homem e essa mulher se gloriar disso, isso é pecado, é carnalidade. E é isso que Paulo está dizendo. Eu considero tudo isso como perda para ganhar Jesus Cristo. Eu me arrependo das melhores coisas que eu pensei que eu fazia para ganhar Jesus Cristo. Leia o texto e veja, irmãos, que ele traça toda a linhagem de Israel, todas as obras, e ele diz: eu me arrependo de tudo isso para ganhar Jesus Cristo. Tem muitos aí se confiando em todo tipo de obras, e obras que às vezes não é nem de Deus, é obras que a denominação, a religião ou a tradição humana fala, pensando que isso vai fazer com que levem eles aos céus. Vejam o que Paulo diz: eu considero tudo como perda. Tudo. No fim das contas, irmãos, aqui Paulo olha e viu que tentava obter a justiça por meio das obras da lei, das tradições, dos méritos humanos. E Paulo olha para tudo isso. E Paulo diz: eu considero tudo isso como perda. A palavra que está aqui por perda, irmão, pode ser traduzida
para a mesma palavra que está lá em Jonas. Isso é uma palavra que os marinheiros usavam. Quando os marinheiros estavam no navio ou no barco, que começava a tempestade, a entrar água no barco ou ali no navio, os homens começavam a jogar fora as coisas mais pesadas e mais preciosas que tinha, para aliviar o peso do barco, para que o barco não afunde. É essa palavra que Paulo está dizendo aqui. Eu considero como perda, ou seja, eu jogo fora as melhores obras, as melhores coisas que a lei, que a tradição, que tudo isso fazia. Eu considero tudo isso como perda para ganhar Jesus Cristo. Para ganhar Jesus Cristo. Para não ficar só por aí, irmãos, só na palavra simplesmente perda, ele vai dizer, eu considero tudo como lixo, como refúgio. A melhor palavra que poderia ser traduzida aqui era como excremento mesmo. É isso que você está pensando agora. Paulo considerava tudo isso como excremento para ganhar Jesus Cristo. Para ganhar Jesus Cristo. E preste atenção, irmãos, que ele não está falando aqui em nada de tradições humanas. Ele está evocando todo o Antigo Testamento e todas aquelas sombras que o povo de Israel fazia. Mas ele disse, eu considero tudo isso como refúgio para ganhar Jesus Cristo. Eu considero tudo como perda para o conhecimento sublime de Cristo. A palavra conhecer aqui, irmãos, é ter relacionamento íntimo, é ter comunhão, é ter união com Jesus Cristo, união espiritual por meio da fé, do arrependimento, da nova natureza. É essa união. Paulo diz, eu rejeito tudo para conhecer a Cristo, para ganhar a Cristo, para estar junto com Cristo. É isso que Paulo está, meus irmãos, deixando claro aqui. Eu considero tudo como perda. Eu considero tudo como perda. Irmãos, no verso de número 9, ele vai dizer assim, e se achado nele, não tendo justiça própria, que vinha dele mesmo, que procede de lei, que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. E aqui eu quero encerrar dizendo que, meus irmãos, só é possível o ser humano ganhar Cristo se ele considerar todas as coisas como perda. Isso significa que Paulo estava dizendo que só é possível ele ganhar Jesus, crer em Jesus de fato, se ele renunciar todas essas coisas, todas essas obras humanas, todas essas tradições, todos os méritos humanos. Ele só pode ganhar a Cristo se ele rejeitar tudo isso. É impossível aceitar a lei, aceitar os méritos humanos, aceitar as obras humanas e ao mesmo tempo aceitar Jesus. Ou nós temos Jesus por meio da fé, do arrependimento, do novo nascimento, confiamos que só Ele, para nos justificar e nos substituir, como diz Isaías, que pelos nossos pecados Ele foi transpassado, pelos nossos pecados Ele foi moído, ou nós confiamos completamente em Cristo Jesus, ou nós confiamos nas nossas obras. Nós não podemos confiar nas duas coisas juntas. É impossível. É impossível. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus só aceita o padrão de justiça que Ele estabeleceu. Deus não aceita outro padrão de justiça. Só o que Ele, assim, instituiu. E qual é a justiça de Deus? É Jesus Cristo de Nazaré. Nascendo de uma virgem,
vivendo uma vida santa, sem nenhum pecado, sendo Deus e sendo homem, morrendo numa cruz sem ter cometido nenhum pecado, ressuscitando ao terceiro dia, indo até a destra de Deus, enviando o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo morto e ressurreto, é a nossa justiça. Ou nós cremos nisso, ou nós confiamos completamente nisso, em mais nada, só nisso, ou nós confiamos em nós mesmos, e aí nós estaremos diante de Deus com a nossa suposta justiça. Veja o que Paulo diz: eu considero tudo como perda. Meus irmãos, ou nós renunciamos tudo. Quando eu digo renunciar tudo, é todas as obras humanas. Tudo que nós podemos fazer. Vir à igreja, orar, ler a Bíblia, fazer jejum, dar dízimo, visitar pessoas, tudo, simplesmente tudo, as melhores obras. Dar o nosso rins, doar sangue, arrancar os nossos olhos e doar tudo. Ou nós renunciamos a tudo e confiamos em Cristo Jesus somente, ou nós confiamos em nós mesmos e em nosso mérito. Nós temos que escolher em quem nós confiamos. Se de fato nós não confiarmos em Cristo, nós não teremos Ele. Nós teremos a justiça que procede da lei, que no final das contas é a que nos condena, e não a que nos justifica. Para que não fique mal entendido, irmãos, o que eu estou dizendo é que um homem santo unido a Cristo não vai orar, não vai ler a Bíblia, não vai jejuar, não vai evangelizar, não vai fazer as boas obras. Não é isso que eu estou dizendo. Um homem unido a Cristo vai fazer tudo isso sim, porque Paulo fez, João fez, Pedro fez, a igreja primitiva fez isso e muito mais. O que eu estou dizendo é que o homem não pode confiar naquilo que ele faz para ganhar méritos diante de Deus. É simplesmente isso. O próprio Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça não vem do homem, a fé não vem do homem, a salvação não é dom do homem, tudo vem de Deus. E Paulo acrescenta, para dar ali uma pancada nos antinomianos, para que ninguém se glorie, para dar outra pancada nos fariseus, e depois pega os antinomianos e diz, mas somos feitos a sua imagem e semelhança para as boas obras. Ele pega todo mundo e ele diz, não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. Mas o fato é um só, irmãos. Ou nós confiamos em Cristo ao deitar a nossa cabeça no travesseiro na cama. Olhamos aos céus e dizemos, Deus, eu confio simplesmente em Jesus. Ou nós confiamos nas obras. Não dá para dizer, não, eu confio em Jesus, sim, confio, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas... Ou você confia em um ou em outro. Ou você ganha Cristo rejeitando todas as coisas, ou você fica com toda a aglomeração religiosa e perde a Jesus. Os dois não dá. A salvação é simplesmente pela fé. Do Antigo Testamento ao Novo. Abraão foi justificado pela fé, de Gênesis. Davi foi justificado pela fé. Romanos vai falar isso. Todos que foram justificados foram simplesmente pela fé. As boas obras, elas vêm de um coração transformado, de uma mente transformada, do poder de Deus fazendo uma nova criatura. Não o contrário. O que passa disso, irmãos, são falsos obreiros. São cães